Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudio. É um prazer enorme estar conversando com você e foi muito gostoso o começo dessa série, desses lives da Universo Visual, que começam com o nosso amigo Flávio Bittelman e continuam com as meninas, com a Marina e com a Jéssica. Elas deram o nome dessa série de Além da Visão, o que eu achei ótimo e tem tudo a ver com a gente. E estava lembrando das minhas primeiras lembranças tuas no departamento, que já eram com o celular na mão o tempo todo, conectado o tempo todo, inovando e fazendo a rede enorme no centro de estudos do departamento, no Largo do Pacheco, e daí para frente você foi o primeiro que desbravou o mundo todo, você foi e deixou para a gente, acho que esse legado de que é muitíssimo importante, como diria um grande amigo nosso, atravessar a Rua Pedro de Toledo, né? Quem consegue atravessar a Rua Pedro de Toledo consegue ter os limites mais tênues e consegue enxergar bastante mais longe. Mas queria falar com você, Cláudio, começar repercutindo um pouco do teu artigo sobre dados. Você está me ouvindo? Está tudo bem? Acho que a gente não está te ouvindo. Oi. Alô? Oi. Acho que o Cláudio caiu, já ele volta. Mas o que eu vou perguntar para ele, já vou adiantando para vocês, foi um artigo que o Cláudio colocou na Veja de ontem, se não me engano. Cláudio, já estou falando do teu artigo da Veja, mas acho que a gente não consegue te ouvir ainda. Oi. Elisa, querida. Agora funcionou. Então... Agora está funcionando. Agora estou te ouvindo. Tá? Mas estava começando a falar... Estou te ouvindo. Estava começando a falar do teu artigo da Veja sobre os dados e acho que vale a pena talvez a gente começar daí em relação a qual é o entendimento que a gente tem como cientista e como o título dessa conversa é Trabalho pós-pandemia. Queria começar te perguntando se muda alguma coisa o trabalho do cientista pós-pandemia, se a sociedade começa a cobrar da gente um pouco de pesquisa mais aplicada. E quando eu vi teu artigo, que aliás está de parabéns, como sempre, pelas escritas, me veio muito na cabeça que um bom jeito da gente ter um trabalho aceito sem ser verdade é falsificando o dado na origem. A gente sabe muito bem disso, né? Aí não tem jeito de a gente pegar um falsificador de dados. E é mais ou menos o que você fala no teu artigo. Se a gente não tiver dado, a teoria pouco importa, tanto faz. Mas estou tentando só contrapor um pouco a história de quanto que a metodologia científica é importante, continua sendo importante, quanto que a ciência, apesar da metodologia científica e baseada na metodologia científica também, aplicada, começa a ser mais cobrada na sociedade nos dias de hoje. O que você acha que muda em relação à ciência pós-pandemia? Ela abre portas, acende luzes ou apaga luzes? Olha, Paulo, a tua colocação é muito importante. Primeiro que eu queria dizer que qualquer decisão em qualquer esfera, numa empresa privada, até na vida pessoal, na esfera pública, ela, para ser tomada com a devida consistência, ela necessariamente tem que partir de dados concretos. Senão não fica uma axiometria, assim fica um achismo, uma chutometria, né? Agora, o entendimento da utilização desses dados e como eles são preparados, uma coisa é a maneira como a comunidade científica, que é o rigor adequado, sobre o qual eu acho que não há por que abrir qualquer tipo de exceção. Aliás, a pressa, a urgência, ela não pode passar por cima do rigor científico. Essa ciência expedita, que a gente tem a ambição de que responda questões que são importantes, e a gente não nega isso, elas não podem, de maneira alguma, afrontar aquilo que a gente, durante anos, demorou para entender. Agora, qual é a grande diferença? É que esse questionamento ele surge, num dado momento, pela esfera
leiga. E por mais que seja sofisticada no seu conhecimento, ela não é uma esfera que tem o preparo para entender o que é o rigor científico. Essa pandemia trouxe, de maneira muito clara, uma transparência, no sentido de que esse entendimento fosse aprimorado. Então, num dado momento, a gente viu que as pessoas estavam falando: olha, eu quero cloroquina, eu quero cloroquina, eu quero cloroquina. A reação da sociedade, no primeiro momento, veja, ela foi muito menor do que foi agora, quando a gente imaginou que a gente ia poder tocar a base de dados sem que ninguém percebesse. Isso, para mim, é um reflexo de uma sociedade que está começando a dizer o seguinte: olha, veja bem, ciência, rigor, metodologia são coisas que eu não entendo, mas tem alguém do lado de lá que entende e que está exigindo de mim que isso seja levado a... Então, eu acho que, frente ao todo o cenário catastrófico que nós estamos vivendo, esse amadurecimento da sociedade leiga vai passar a existir. O que é triste, Paulo, e aí a gente tem que, de fato, deixar muito claro para quem está nos escutando e ouvindo, é que, para nós que somos a atividade da medicina e que temos uma visão de ciência, e não é estudante, quer dizer, não é só aqueles que são da área da medicina, né? Para nós isso sempre é muito claro. Entretanto, entre nós, pessoas que conhecem a importância desse rigor vieram a declarar publicamente que isso não tinha importância, o que eu acho que é uma linha dentro de um contexto tão amplo que envolve uma responsabilidade junto à sociedade maior. A sociedade maior, ela espera de nós muita seriedade. E quando a gente vê que existem pessoas em busca ou de um protagonismo ou um oportunismo, sabe? E aí eu poderia citar, sabe, exemplos muito claros. Lembre-se que eu fui lembrado para ser ministro também. E talvez até por não abrir mão de certos princípios, eventualmente eu tenha deixado passar uma oportunidade de natureza individual. E eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso nisso, Paulo, porque isso representa o legado que a gente deixa para as próximas gerações. Você tem alunos da Escola Paulista de Medicina, eu também tenho uma atividade didática não tão frequente, mas hoje todos nós somos professores. Imagine a gente inspirar errado e mal uma geração de jovens que, de repente, vão achar que essa é a referência para suas vidas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está entregando uma sociedade melhor pós-pandemia. Legal. Concordo plenamente, e é ótimo você trazer esse aspecto da ciência dura, né, das bases científicas que fazem a diferença de quem passou pelo processo formativo como nós passamos. Não dei os teus créditos, os devidos créditos, mas você fala que você tem eventual atividade didática. Não, você tem uma atividade didática todo dia, muito maior do que a minha. Só para quem não sabe, você dá aula frequente no MBA do INSPER, você tem uma atividade no conselho do Einstein, você tem uma atividade ainda no conselho da United Health, você tem uma atividade importante na LEAD, você é uma liderança importante que aponta caminhos. Acho que hoje a história, talvez seja a próxima pergunta, diz que os professores não são mais as pessoas que detêm conhecimento, mas que detêm um modo de motivar as outras pessoas a buscarem ou implementarem o conhecimento. Você idealizou a Faculdade de Medicina do Einstein e eu tenho o prazer de participar intensamente de várias atividades lá com o seu apoio. Muito obrigado de novo. E a Faculdade de Medicina do Einstein teve uma postura bastante corajosa em relação à pandemia, de manter as atividades e se modificar muito rapidamente. A diferença das universidades federais, que pelas características mesmo dos ingressantes, se preocupam muito mais com a desigualdade, com acesso, por conta, inclusive, do tamanho que elas têm. Mas, de qualquer jeito, no Einstein, o que a gente vê, eu acho, e aí eu queria ter o input, é talvez uma transição para aulas mais magnas à distância e uma ligação mais a miúde com o mentor que direciona para um lado ou para o outro. Como é que a gente forma esses mentores, Cláudio? Olha, Paulo, eu acho que, primeiro, né, a educação ela é um processo
que tem muito também de imitação, né? Porque a gente se espelha. Quando você fala de um mentor, você não está falando de um conhecimento só de natureza técnica. O mentor é uma pessoa que te ensina, talvez, o conteúdo técnico, mas te ensina, sobretudo, a maneira como você busca esse conhecimento, como você aplica, quais são os efeitos e toda a repercussão que existe junto a uma sociedade maior, que, no fundo, de novo, resgata princípios de ética, né? E é muito importante que a gente incentive a formação de pessoas dessa natureza, né? Agora, para ser um mentor, uma outra coisa que é absolutamente fundamental é que nós temos que ter tempo para dedicar ao nosso orientado. O que significa, muitas vezes, não se ater só ao convívio de natureza técnica, mas ter um aspecto relacional, se interessar pela vida da pessoa, se interessar pelas dificuldades, sejam elas momentâneas, transitórias ou permanentes, ter um dedo no sentido de poder apoiá-lo, inclusive em situações que eventualmente reflitam no seu círculo social. E tudo isso, na verdade, eu acho que transcende o tecnicismo. Então, o tecnicismo, quer dizer, eu acho que ele pode até ser dado à distância num dado momento, mas esse aspecto relacional ele é absolutamente fundamental. Como é que a gente prepara essas pessoas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que estar motivado para incentivar pessoas para que elas se preparem para serem orientadores do futuro, né? Nós temos uma sorte muito grande, nós dois, porque nós vimos de uma atividade dentro de uma escola onde o líder do nosso departamento, Rubens Belfort, ele teve uma preocupação enorme no sentido de formar novas lideranças. E só por esse tipo de sentido contributivo já teria sido válido o papel que ele representou dentro da nossa Escola Paulista de Medicina e, particularmente, para nós, como médicos oftalmologistas. Citando o exemplo da sua própria família, né? Falando de uma pessoa que se perdeu recentemente, né? Que eu sei o quanto que ele era querido, seu tio, né? Mas veja o papel que Oswaldo Ramos teve na formação de líderes dentro do departamento de nefrologia, né? Quer dizer, saiu um Nestor Shore, mas ele é um bom exemplo de um líder. E ao lado dele nós podemos citar várias pessoas que saíram de lá, algumas delas que despencaram depois dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. E eu acho que o Oswaldo Ramos nem ele é capaz de perceber que, de repente, algumas importantes lideranças que nós temos hoje dentro do Einstein formaram pessoas lá dentro. Isso, de certa forma, é uma cascata. Então, se você disser para mim, né, será que existe uma receita formal para isso? Vamos resgatar o Oswaldo Ramos. Eu acho que não, né? Ele podia imaginar onde é que caíram os frutos dele? Então, vou te falar uma coisa. Num dado momento, né, eu tive o privilégio de suceder uma pessoa dentro do Einstein que me ensinou muito, que foi o Reinaldo Brana. É um homem que trouxe os projetos de qualidade em saúde para o Brasil quando ninguém falava sobre qualidade. E eu pude, lógico, me dedicar, e com ele eu aprendi, Paulo, gozado, né? Eu sou uma pessoa muito política, né? E o político muitas vezes é muito conciliatório, mas existe um limite. E eu sempre digo que o Brandt foi a pessoa que me ensinou a teoria dos limites. Ou seja, vai, mas tem um limite para isso, né? A partir daí, ele me abriu uma avenida. E eu pude, dentro de uma organização que tinha recursos, materiais, mas sobretudo humanos, né, estender isso. E eu percebi o seguinte, espera um pouquinho só, né, vamos montar um centro de treinamento adequado. Naquele tempo usava-se o termo universidade corporativa. E os acadêmicos têm horror a esse tipo de linguagem, né? Mas imagina o seguinte, espera um pouquinho só, como é que a gente vai fazer para ter um sistema de saúde, que era um hospital? Eu imaginava que aquilo lá ia crescer. Como é que eu transformo aquilo num sistema de saúde sem ter uma base de treinamento? Quem são as pessoas que vão estar preparadas para atender dentro da assistência com programas robustos, mas que, ao mesmo tempo, tá? Como é que eu faço para poder envolver essas pessoas e colocar elas de uma forma um pouco mais presencial e mais ativa? Então, criamos bases importantes, tá? Criamos bases de treinamento. Os grupos começaram, de certa forma, a buscar especializações. Aí percebemos o seguinte, o hospital ia crescer. Então, nós de hotelaria hospitalar, como é que se chama isso? Hospitalidade.
Como é que a gente treina a gente para poder trabalhar as questões relacionadas que é diferente de uma engenharia tradicional? Existe calibragem de aparelhos, relacionamento com o Inmetro, existe necessidade. Veja, imagina um aparelho que, de repente, não está bem calibrado. Acho que cortou, Cláudio. Veja se... Queria uma faculdade Agora... que olhasse o conceito de liderança. Então, você vai dizer, como é que isso aqui, de certa maneira, caminha? Cláudio, você me ouve? Está cortando um pouco a conexão. Eu acho que o Cláudio cortou para todo mundo. Voltou. Oi. Acho que agora foi. Vamos lá mais uma vez, tá? Vai então, lá. Quer dizer, acho que em cima disso, Paulo, a gente precisa ter a sorte, né? Também, eu não sei onde nós chegamos a caminhar, acho que eu cheguei na Faculdade de Medicina, chegou a ouvir. Precisa ter a sorte, no fundo, de ter pessoas perto de você que têm um espírito parecido, né? E eu acho que o mentor, acima de tudo, quer dizer, é um indivíduo que tem que, primeiro, estar sempre com a mente aberta de se alimentar, né? Entender que, para ele ser mentor, quer dizer, não, ele vai trabalhar com um jovem que está fazendo um MBA em oftalmologia, o que talvez ele menos precise conhecer é a oftalmologia. O que ele precisa conhecer são perfis de liderança, né? Que, de certa maneira, permitam que ele possa, no dia, no cotidiano dele, alargar a maneira de enxergar o papel daquela pessoa, dentro da perspectiva de um líder, né? O líder é uma pessoa que tem um papel que não é o papel de um comandante. O líder não é um chefe. É aquele que tem uma autoridade que deriva do conhecimento. O líder é um indivíduo que tem uma visão plural. O líder é um indivíduo que enxerga, além da sua atividade precípua, daquilo que ele está fazendo. Quer dizer, não é aquele indivíduo que pinga o colírio do paciente, que registra e prescreve o colírio. Não é o indivíduo que prescreve o óculos. É aquele indivíduo que está pensando naquele sujeito que está na frente dele, como é que ele vai fazer para comprar o óculos. Como é que ele está olhando para aquele paciente, imaginando o que ele vai fazer se por acaso deixar de usar medicamento para glaucoma. E aquele indivíduo que está imaginando que aquele indivíduo veio lá várias vezes no consultório dele, se ele fizer um retorno a mais, ele pode ser mandado embora do emprego dele. Essa visão holística ela é mais ampla. E para isso, quer dizer, na verdade, sempre com a mente aberta e se propondo, né, a imaginar que o nosso papel transcende, como eu disse, aquela atividade princípio e objeto daquele momento. Cláudio, deixa eu pegar daí uma história que me incomoda muito, eu tenho certeza que incomoda você também, que é a necessidade de transformação do serviço público e da burocracia brasileira, no privado também, onde a gente tem certeza, pelo menos eu tenho, você também tem certeza absoluta disso que você falou, assim, da necessidade de uma liberdade criativa, mas não só criativa, uma liberdade de produção, uma liberdade produtiva das pessoas, e você tem no regramento, principalmente no serviço público, que é o mais fácil, mas se você for para o privado, que você tá, eu tô careca de saber, mas você tá cabeludo de saber, aqui no privado você tem toda a compliance das empresas, que é mais ou menos parecido, e a lentidão de absorção de uma mentalidade não inovadora de ser só novidade, mas inovadora de ser boa mesmo. Você vê algum horizonte nesse sentido, tanto no privado como no público? Olha, primeiro, né, você acertou muito, porque aquilo que a gente observou durante tantos anos do público está começando a acontecer no privado também, fruto das questões relativas à compliance, né? E, no fundo, no público privado também, essas regras foram regras para obrigar um certo formalismo que desse transparência aos processos e não causasse cenários de dúvidas e, logicamente, desdobramentos que, eventualmente, uma má conduta poderia trazer. Essa foi a... No caso do público, o que aconteceu? Isso criou tantos obstáculos que deu espaço justamente à corrupção. Ou seja, para acelerar tudo isso, apareceram os atravessadores. E, logicamente, levou-se ao mundo, e vão chegar no cúmulo até os lava-jatos da vida.
No privado, talvez a corrupção seja mais difícil, né? Mas isso não invalida esses riscos também. E o fato que isso aqui está criando um engessamento muito grande. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que a sociedade ela vai passar por processos que são tradicionais. Primeiro você tem um amarramento completo, depois você vai ter um relaxamento. Agora, existe algo que é fundamental, que eu costumo usar como referência. Travou quando você... Não, estou escutando, mas travou quando você estava falando de um relaxamento, do equilíbrio. Voltou. Voltou. Muito boa, que é um livro que foi escrito pelo general McChrystal. O livro chama-se Team of Teams. Tá? Nesse livro, ele conta episódios do Afeganistão. E ele diz o seguinte, eles chegaram no Afeganistão e acharam que a coisa ia ser simples, né? Os americanos, extremamente bem armados, se defrontaram com uma situação onde eles tinham lá inúmeras tribos, cada uma falando uma língua, ninguém conseguia entender absolutamente nada, os tradutores deles não resolviam. E aí o que acontece? Surgiram um número de incertezas enormes. Ele diz o seguinte, como é que eu faço para poder resolver isso? Quer dizer, eu vou pegar que o soldado lá de baixo, ele vai subir e vai conversar comigo aqui em cima para tirar a dúvida do que ele deve fazer. Então, como é que você faz isso? Você faz isso na medida em que você construa uma cultura que seja plenamente entendida. Tá? Não estou te falando de processos burocráticos triviais, estou falando de uma visão holística. Né? Não adianta, aquele carimbo para autorizar o pagamento vai continuar existindo. Travou de novo, Cláudio. Peraí. Vai. Então, se você não trabalhar os elementos de cultura, valores, missão, visão, se você não criar uma semântica de relacionamento permanente, você engessa por completo uma corporação. Na esfera privada, isso vai ser mais facilmente resolvido. Se você passar para a esfera pública, de novo, quer dizer, aí existem problemas sérios, que envolvem até a questão de responsabilidade por parte dos profissionais. Ele liberta de punições por atos administrativos alguns funcionários em função das questões da pandemia. Né? Eu não estou defendendo que não tenha punição, eu acho que tem que ter punição. Mas o fato é o seguinte, ficou com tanto receio de assinar qualquer tipo de empenho, tá? Que os indivíduos usam um pacote de gás, quanto mais ventiladores, serão amanhã acionados por malversação de recursos públicos e, portanto, ninguém está querendo, inclusive, assumir determinadas funções e responsabilidades. Então, a gente vai ter que encontrar uma forma nisso. Tá? Eu acho que o risco de você amanhã ter que responder tem que sempre existir, mas você não pode, de repente, ficar escravo e caudatário de mecânicas tão engessantes que, lamentavelmente, lentificam todos os processos e criam, evidentemente, aí um prejuízo enorme para a sociedade a quem estamos servindo. Né? Mas é algo que realmente merece que a gente tenha aqui uma visão um pouco mais madura. Né? E se você levar no limite, Paulo, isso está prejudicando, inclusive, as pessoas que querem ser candidatas, né, a cargos eletivos. Né? Eu mesmo fui lembrado agora para assumir uma posição, né? E talvez até fosse lembrado para disputar alguma eleição. Né? Eu digo a você que uma das grandes preocupações que eu tenho são de natureza patrimonial. Então, as pessoas boas, corretas, não preciso dizer para você que não preciso disso, por formação ética e por necessidade material. Mas as pessoas boas têm receio. Vocês, na Escola Paulista, que dirigem departamentos, têm o mesmo tipo de problema. Quer dizer, uma pessoa como você, que está lá, inclusive nem é pelo salário, né? Porque o salário na academia nós sabemos que não é o dos mais atraentes, no sentido de reter as pessoas. Né? Mas está lá, quer dizer, por um compromisso, quer dizer, toda uma história, volta a resgatar. É sua, pessoal, da sua família, de uma formação. Quer dizer, você é um indivíduo muito bem posto, muito diferenciado, e, de repente, fica com receio de assumir posições de responsabilidade maior, também por envolver risco de natureza patrimonial. Sim, é paralisante e, em geral, eu falo para a alta gestão, eu estou agora na diretoria da agência de inovação, muito próximo da reitoria, da coragem que tem
concordemos ou não com a gestão atual, quem está na gestão, porque é exatamente isso que você falou. Todas as ações têm um risco grande, mesmo tendo procurador assinando tudo do lado. Cláudio, o modelo de OS do CNPEM e de algumas outras instituições que são OS na ciência e que são entidades públicas de direito privado, no fim das contas, desculpa, o contrário, entidades privadas com direito público, onde você se reporta mais com base em metas e tem uma governança um pouco mais ágil. Você acha que isso na ciência limita, resolve uma parte do problema? Te parece ser um modelo interessante? A OS na saúde a gente conhece um pouco melhor, na ciência eu também não tenho um conhecimento tão brutal, mas me pareceu muito interessante. Eu me aproximei um pouquinho do currículo que eles fizeram para um bacharelado em ciência e tecnologia lá em Campinas, junto lá com a Luiz Síncroton, o Sirius, a convite do Esper Carvalheiro, que você conhece muito bem também, e eles têm esse modelo do Rogério Cerqueira Leite de OS em educação e ciência. Te parece interessante? Você acha que fica no meio do caminho? Poderia andar? Oi, você chegou Paulo, a ouvir veja bem, eu perdi uma parte, mas eu acho que peguei o que você quer me perguntar. Olha, primeiro, né? Primeiro precisamos fazer acho que branquear uma situação para quem está nos ouvindo, né? Porque a OS acabou, na verdade, recebendo um carimbo de algo ruim, né? Então, acho que é importante que a gente separe OS boas e OS ruins, gestores bons e gestores ruins. Quer dizer, essa generalização que a sociedade toma por eventuais experiências ruins, a gente não pode aceitar. Levando em consideração princípios éticos, né? Levando em consideração transparência e controle social, eu acho que as OS só vêm a agregar, porque ela tem uma flexibilidade em termos de funcionamento e particularmente de contratação de pessoal que é muito vantajoso, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, pública, né? Então, particularmente nesse evento, eu acho que algo que é bom pode ajudar, deveria ser levado. A medicina não se dispusesse a fazer isso. Capacidade de expansão, de troca de pessoal, otimização, né? O Einstein não tem uma organização social, mas ele faz, através de contratualização e a introdução do PROAD, gestão de hospitais públicos. Outros nem é por PROAD, é por contratação direta mesmo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando a gente coloca a OS, né, a gente está falando de uma aproximação do setor público com o setor privado, no sentido de utilização de mecânicas desse setor privado. A inserção de parcerias que não são previstas dentro do setor público, mas que, numa modalidade como essa, ganham agilidade. Então, num cenário onde a gente está reclamando dessa tal burocracia que a gente tem no setor público, que foi justamente o questionamento que você fez anterior, eu acho que aqui é uma resposta para, eventualmente, a gente poder ter ganhos. Então, eu sou favorável em relação a isso. Eu também gosto do modelo, acho que é um modelo interessante e tem uma adaptação a ser feita, claro, que principalmente de cultura, né? Mas eu acho bastante importante, principalmente no que a gente milita junto, que é a transferência da ciência para a sociedade via tecnologia, indústria, empresas, você muito mais do que eu, mas e com alguns exemplos bem marcantes. Depois eu queria que você falasse um pouquinho da história de Israel, que você tem uma familiaridade grande com essa transferência da academia para as empresas, indústrias e para a sociedade. Israel agora se chama Scale Up Nation, né? Não é mais Startup Nation. Então não é mais fazer startups, mas sim escalar as tecnologias e mandar para o mercado. E eu acho que isso é fundamental ter, mesmo o marco da inovação, que a gente tem estudado bastante, aplicado bastante, tem algumas universidades fantásticas, a experiência da UFMG com o marco legal é maravilhosa. Eles fizeram da fundação deles um fundo de investimento, tem dentro da fundação deles um fundo de investimento em startups e que está na Comissão de Valores Imobiliários, na CMV, credenciado na CMV. Então, acho que essa ligação
com empresas de modo ágil, via marco legal ou via OS, é a solução para esse tipo de gargalo. E baseado na tua primeira resposta, que eu acho que é fantástica, sem abrir mão do rigor da metodologia científica dura, quer dizer, da ciência. Não dá para a gente fazer só software, né, só programa de computador, sem ter uma expertise importante em ciência básica. Mas o modelo de Israel vem para cá? Você vê alguma semelhança? Porque eu entendo também que a sociedade, de um jeito ou de outro, clama por aplicação da ciência que é paga e que nós produzimos ótima ciência, mas nós aplicamos aparentemente pouca dessa ciência para a nossa própria sociedade. Você vê uma preparação ou uma aceleração de pandemia nesse sentido, ou você acha que tem muito para remar ainda? Olha, Paulo, a primeira coisa, né? Israel investiu muito em termos de formação de capital humano, né? E eu não vejo nos próximos 5, 6 anos, estou sendo otimista, né? A gente poder reverter um atraso que nós temos, não em relação a Israel, mas em relação a países que produziram muito menos que Israel, né? Em segundo lugar, eu acho que não é só o capital humano, mas é o desejo verdadeiro do país de investir em pesquisa e desenvolvimento. E aí, se a gente for ver os recursos que a gente gasta per capita em termos de investimento, é muito menor também do que Israel faz. Outro aspecto, né? No Brasil, grande parte da pesquisa ainda é feita no setor acadêmico, tradicional, né? O setor privado muito pouco envolvido com isso. Como é que a gente poderia mudar isso, né? Através de alguma política fiscal de estímulo, né? Parece muito que seja aquilo que o governo liberal que o Brasil tem neste momento deseja fazer, né? Aliás, aqui é uma grande crítica aos sistemas políticos, né? E aos políticos, né? É uma agenda que, de certa forma, ela propõe situações inovadoras, resgata coisas com as quais eu concordo, eu sou um liberal, mas eu quero resgatar PDPs. PDPs foram no sentido de gerar pesquisa, desenvolvimento e empregabilidade, levando em consideração a saúde. Nós temos um mercado, no final, os PDPs. E aí, o que acontece? A gente está passando, neste momento, por uma dificuldade tremenda na importação de insumos, na produção de recursos básicos. Vimos comprar respiradores na China e serem cancelados, porque os Estados Unidos pagou um pouco mais caro ou pressionou. Quer dizer, a gente não vai menosprezar isso. Paulo, nós temos no Brasil 15 milhões de diabéticos, 25 milhões de hipertensos. Imagina a população de desdentados para poder falar de uma coisa sobre a qual nós conversamos. Nós dois, não é isso, né? Nós falamos sobre uma empresa de odontológica, né? Então, veja o mercado que para a gente que possa eventualmente ser incluída, ou nós vamos continuar distribuindo Bolsa Família, né? Então, eu acho que a gente joga fora todo um passado, eu acho que vai mudar um pouco, tá? O pensamento keynesiano que começa a ser resgatado, a gente talvez tenha aqui uma oportunidade de gerar oportunidades de emprego, gerar oportunidades, sabe, de produção nacional, do consumo importante, inclusive no Mercosul. Se você me pergunta, eu já visto que tudo aquilo que eles desenvolvem lá, depois eles querem fazer uma prova de conceito aqui. Por quê? Porque aqui você tem volume, lá eles não têm. Então, você vai dizer, puxa vida, né, o meu desejo, né, era ver no Brasil mentes brilhantes como a tua, por exemplo, tendo poder de decisão, né, tendo poder realmente de mudar uma realidade, né? E, lamentavelmente, eu vejo que a gente está andando para trás, tá? Com populismo, né? Superado, com populismo, sabe, extremamente inconsistente,
Porque tem populismo consistente também. Né? Quando você falava da fome zero, né? De fato, uma das piores coisas que pode acontecer é as pessoas morrerem de fome. Tá? Então, fome, e eu tive no Vale de Jequitinhonha, tive em Itinga, Paulo, tá? A gente pensa que pobreza é a favela de Paraisópolis ou Heliópolis. Não é não, viu? Aqui o pessoal é rico perto de lá. Lá eles não sabem o que é um calçado, lá eles não sabem uma merenda, porque não tem merenda escolar. Aliás, é interessante, tem cidades do Brasil, Paulo, que não tem nem inscrição municipal. Então, você não consegue nem distribuir recurso por força de orçamento, porque não tem como o dinheiro chegar. Você quer fazer uma doação de ônibus em uma cidade menor, não tem como doar, a não ser que você abandone lá e o pessoal fique usando. Mas depois não tem como abastecer, por quê? Porque eles não têm recursos mínimos de infraestrutura de governança pública. Então, você me perguntar, puxa vida, eu acho que tem tanta coisa para ser feita, mas não. A gente vê governos sucedendo governos, e aí não adianta iniciativa privada. Quer dizer, você precisa de estrutura de natureza pública que dê fundamento para isso. E o pior é que a gente tem as pessoas dentro do funcionalismo público que conhecem isso. Quem vai lá e destrói é justamente a governança de natureza política transitória, que transfere dentro de uma estrutura de política de Estado questões relativas a políticas de estrutura de governo, que são coisas distintas. Então, muito ruim, porque, lamentavelmente, eu vejo as pessoas com esse tipo de entendimento, né? E não vejo as pessoas com vontade de assumir papéis que têm esse entendimento, porque justamente por causa daquilo que você falou. Quer dizer, ninguém quer arriscar o seu patrimônio. By the way, quando a gente fez uma live com o Oded Grajev, eu falei para ele, mas a sua passagem pela política, ele falou, minha passagem pela política foi ótima, acho que todo mundo tem que passar pela política. Eu espero muito que você se anime nessa passagem, mais uma passagem pela política, porque estou completamente de acordo com o que você está falando, e eu acho que dá para adicionar mais coisas. Eu escrevi anteontem, saiu na UOL, alguma coisa sobre o SUS e a telemedicina. E eu acho que é alguma coisa que você tem muito claro na tua cabeça, você implementou isso de um jeito brilhante na United Health, no Einstein, nas tuas falas também, e o nosso amigo Hamilton Moreira está cutucando aqui a gente nas perguntas para a gente falar de medicina baseada em valor. Mas você não acha que a gente tem já na saúde um papel que eu concordo em gênero, número e grau, do Estado primordial na assistência básica, assim como a educação também tem papel primordial, o Estado na educação básica, mas já não está mais ou menos tudo feito para que a telemedicina consiga dar alguma assistência descentralizada à saúde claro que teve toda uma complicação da telemedicina dos médicos mesmo, mas aonde que o Estado consegue sair, aonde que o Estado deve entrar para que isso vire uma realidade e a gente consiga melhorar de verdade um pouco a vida das pessoas que não têm acesso. O acesso é uma complicação grande. Olha, primeiro eu queria registrar o carinho pelo Hamilton Moreira, né? E quero deixar para você e para o Hamilton e para aqueles que escutam, né, a gente, né? Eu tenho muito orgulho de ser médico e muito orgulho de ser oftalmologista. Em momento algum da minha carreira, deixei de exercer oftalmologia. E tenho muito prazer de conversar com os colegas e tenho o prazer de dividir aquilo que acumulei em termos de conhecimento. Portanto, Paulo, toda vez que vocês quiserem, eu gostaria de estar junto. Então, é o pedido que eu faço para você, tá? Para poder dividir, eu acho que a gente aprende muito um com o outro, né? Telemedicina, tentando resgatar um pouco, né? Quando eu estive em Israel, eu vou a Israel sempre, vamos levar o Hamilton Moreira conosco, nós três, se Deus quiser. Mas uma das minhas viagens em Israel, eu lá aprendi muito, né? Eu vi agora você falando, lembrei do Weizmann, né? Mas lembrei de um hospital no qual me chamou a atenção que, embora houvesse uma emergência pediátrica, né? Eu mando muito pelos hospitais nossos, né? Tanto públicos quanto privados, né? Mas agora menos, como presidente do conselho já não é tanto, né? Mas me chama a atenção a população pediátrica, né? Eu já tinha visitado um serviço de atendimento chamado Call a Nurse, que acontece numa cidade chamada Celebration Health, que é em Orlando, próximo à Disney. As pessoas vão lá fazer check-up. Então, eu já tinha visitado uma vez e tinha visto, né, algoritmos, né,
de árvores decisórias, onde o paciente descrevia o que ele sentia e a nurse ia ajudando ele no sentido de poder encaminhá-lo. Sempre acabava no médico. A questão era o timing, o que era emergencial, o que não era emergencial e o que era de orientação. Mas sempre tinha um médico que, no final, ia ser referenciado. E aí, conversando com esse diretor nesse hospital em Israel, ele comentou o seguinte comigo, falou, Cláudio, nós aqui aplicamos telemedicina. O movimento para o serviço pediátrico caiu para 1/3. E deste 1/3 que nos procura, 1/3 é internado. Falei, puxa vida, né? E comecei a pensar. Em 2014, eu montei o serviço de telemedicina do Einstein. Tá? E, não preciso dizer para você, o número de reclamações, de queixas, né? O barulho que foi criado. Mas como eu já estou acostumado com isso, tinha passado pela experiência do transplante hepático, que tinha gente que não queria dentro do próprio hospital, já tinha passado pela experiência de colocar um hospital público, do Mboi-Mirim, em 2005, né? O Hospital Moisés Deutsch. Então, eu estou acostumado com esse cenário de polêmica, e isso tem a ver com uma das primeiras perguntas que você falou. Né? O líder, né, ele tem que saber que faz parte e é atributo da sua atividade enfrentar as resistências. E colocamos a telemedicina naquilo que era possível. Eu estou convencido, e agora mais do que nunca, né, que a telemedicina, que foi regulamentada nos Estados Unidos em 1996, no Reino Unido em 1998, em Angola, 4 anos atrás, e ajuda o Japão, que são uma coletiva de ilhas para poder fazer atendimento, que isso agregaria valor. Por quê? Porque quando a gente fala sobre medicina e quando a gente fala sobre saúde, o princípio da equidade, ao lado da universalidade e integralidade, foram os princípios que nortearam a nossa Constituição, da onde surge o Sistema Único de Saúde. Então, se você cria acesso, esse acesso não foi criado por nós da telemedicina ou por essa geração. Ele foi criado por Graham Bell, o dia que ele criou o telefone. Porque eu duvido, no mundo, que não tenha alguém que não tenha sido consultado com um médico através do telefone. Estou dizendo nem o Paulo, nem o FaceTime. Estou dizendo o telefone mesmo. Né? Todos nós passamos por isso, na condição de médicos atendendo pessoas e na condição de pacientes consultando os nossos médicos. Agora, essa telemedicina ela abre um leque enorme. E esse leque vai desde um atendimento para uma orientação nutricional até a utilização para uma segunda opinião e, no limite, até para um acesso para um super especialista que não tem condições de estar presente no Brasil como Oiapoque ao Chuí, uma distância tremenda. Né? Dificuldade de estabelecimento de médicos, a gente sabe, a gente não muda de cidade só por uma oportunidade de natureza econômico-financeira. A gente tem filhos, a gente tem família, a gente tem interesse social, tem vínculos, inclusive para atender os seus pacientes, para que eles tenham confiança. Então, essa é uma ferramenta absolutamente necessária, eu diria mais, imprescindível com o mundo que está aí. Mais do que isso, né? Todo mundo tem... Travou tua conexão de novo, Cláudio. Veja se você está me ouvindo. Smartphone todo mundo, em breve, né? 85% das pessoas no Brasil vivem em 450 cidades. Você vai dizer que essas 450 cidades não têm acesso à internet? Ou se não tem, aí sim você precisa de política afirmativa. Aí você precisa, de fato, dispor recursos. Não cabe ao Estado criar condições de acesso para as pessoas. E aí você vai dizer o seguinte, bom, se você tem um programa de saúde da família, que hoje no Brasil já atende 65% da população, grande parte delas não está dentro das cidades. O perímetro metropolitano já é atendido por UBSs. PSF não é tão tradicional, embora também tenha. Então, você ampliando com telemedicina, criando mecânicas, inclusive nas quais você pode criar alimentação de dados, veja quanta coisa vai acontecer. Né? Inteligência artificial, Big Data, né? Automação. Então, tudo isso daqui é fruto evolutivo. Mas a gente vê que ainda, o Mandetta ontem dando uma entrevista, dizer que já é uma prioridade informatização. Eu digo para você o seguinte, vai até 2005, quando fui secretário da Saúde, eu quis até procurar, mas eu não achei. Tá? Se eu não me engano, deu uma entrevista no estado de São Paulo, eu vou tentar localizar e mandar. Da minha gestão é informatizar unidades básicas de saúde. Eu fiquei pouco tempo, porque eu não aguentei trabalhar com o José Serra, a quem eu adoro de paixão, é um grande amigo, mas não dá para trabalhar junto. Você sabe disso.
né? Mas as pessoas mais preparadas que eu conheci. Eu falei para eles, tem duas coisas primordiais para a gente fazer, tá? Aliás, eram três. Uma delas é fazer os hospitais performarem melhor. Porque se no Einstein o tempo médio de permanência é 4 dias, o hospital público não pode ter tempo médio de permanência de 12 dias. Tem algum problema social por detrás disso. Se a gente fizer esses leitos ciclarem mais rápido, a gente tem aí leitos sobrando. Segunda questão, falei para ele, informatização de unidade básica de saúde. Isso está no estado de São Paulo. Fundamental. Nós tínhamos, naquela época, quase 515 UBSs, né? Em 6 meses, eu consegui informatizar, Paulo, 196 unidades básicas de saúde. E não era esse mundo digital, era o mundo analógico. Mas imagina que se, por acaso, já tivesse pronto naquela época, digital, né? Seria mais fácil. E a outra questão que eu falei para ele é que eu via como um problema primordial o estabelecimento de centrais de psiquiatria. Ele falou, por quê? É louco? Não, porque o maior problema de saúde os maiores problemas é o alcoolismo. Então, se os CAPs trabalhando, fizeram as 3 coisas, mas isso não dá voto, Paulo. Então, a gente decidiu fazer uma AMA. Eu sou o pai da AMA do Brasil. A primeira AMA foi criada nesse município de São Paulo quando eu... Travou tua conexão, Cláudio. Veja se você me ouve, para você voltar a falar a partir da AMA. Então, as AMAs no Brasil fui eu o primeiro a criar. Tá? Então, se perguntar a telemedicina é um instrumental de trabalho, tem que ser colocado aí para ontem. Tá? E até uma pessoa me mandou, um colega nosso que é da APM, falou, o CFM eu acho que dormiu no ponto, porque tem uma lei de uma deputada, Ventura, que está aprovando a telemedicina. Eu falei, lógico, né? Dormiu no ponto mesmo, porque isso já tinha que ter sido aprovado há muito mais tempo, mas foi politizado, o pessoal ficou com medo de perder eleições no CFM, e infelizmente a coisa não andou. Agora, quando você fala a respeito daquilo que está pronto, quer dizer, eu acho que medicina básica, a gente sabe que a atenção primária com coordenação do cuidado resolve em até 89% numa única consulta, com coordenação do cuidado. Então, grande parte está lá, é só a gente treinar. Né? E quando o Hamilton fala um pouquinho sobre a medicina baseada em valor, fundamentalmente, Hamilton, o que você está falando são novas mecânicas de pagamento. Quer dizer, a gente não pode mais imaginar que o mundo está preparado para trabalhar na medicina fee for service. Por quê? Porque é um cardápio aberto, uma canetinha na mão de um médico, ele vai solicitando o que ele bem entende, o hospital vai internando tudo aquilo que ele quer, passa para a UTI aquilo que não precisa e, logicamente, sai perdendo a sociedade. Por quê? Porque vira uma medicina de desperdício e não uma medicina de qualidade. Então, eu acho que isso aqui é algo que não vai ter muito jeito. A gente vai assistir a medicina de valor preponderando, normalmente agora, com essa dificuldade de sustentação que a gente vai ter, com o enxugamento da saúde suplementar, muitas vidas saindo, eles vão cobrar de nós muito mais eficiência. Aliás, nesse sentido, a pandemia vai ser boa, porque vai cobrar de nós transparência, agilidade, eficiência, de uma sociedade que estava muito paquidérmica. Ótimo. Acho que a gente está encaminhando, estamos encaminhando para o final. Mas tem uma pergunta, Cláudio, que é da nossa especialidade, que eu tenho uma certa dificuldade de responder, vamos ver se você consegue, que é onde entra a refração na assistência básica. E aí, só para lembrar, tem um trabalho importante, eu estou orientando uma médica do Rio Grande do Sul, a Aline, que acabou de publicar alguns trabalhos de telerefração na rede do SUS de Porto Alegre, onde ela faz refração à distância com o médico na outra ponta. E uma das grandes questões que a gente tem aí da oftalmologia é a refração. Eu lembro uma vez que eu abri um curso de observação à prática médica da escola e o meu desafio para os primeiro-anistas que tinham acabado de chegar é assim, veja se você consegue uma consulta para fazer um óculos no departamento de oftalmologia. E aí, claro, que era uma brincadeira, porque o oftalmo da escola é um serviço quaternário ou pentanário, né? Para resolver coisas mais complicadas um pouco e para trabalhar, no meu entender, hoje muito mais em definição de políticas públicas, inovação social, inovação tecnológica e ciência, do que para fazer refração, é também para fazer refração. Mas onde você acha que entra a refração? A resposta do oftalmologista na atenção básica é autorrefrator? Não vou apertar em relação à optometria, a gente tem uma opinião bastante parecida em relação a isso, mas qual seria a resposta que a gente
poderia dar para a população em relação ao oftalmo na atenção básica? Olha, Paulo, a gente tem um quadro que ele é triste em relação à questão da refração, né? Porque, infelizmente, a principal causa de cegueira no nosso meio é a falta de óculos, né? Então, temos aí um desafio que é simples na resolução, porém complexo na dimensão. Então, como é que a gente pode, de fato, dar uma trava no país com a dimensão do Brasil? É complexo, é difícil. Os médicos de atenção primária para fazer refração também não é algo tão simples, né? Porque uma coisa é para nós que lidamos com isso todo dia, né? Imagina um clínico geral, de repente, ficar trabalhando com escascopia, né? Vamos colocar um refrator automático em cada uma das unidades básicas de saúde, né? Precisaria de uma supervisão oftalmológica para isso, né? Então, uma das opções que o Rio Grande do Sul adotou, aliás, com a participação do Erno, que era, na verdade, o responsável no atual governo do presidente Bolsonaro pelas questões envolvendo telemedicina, né? Foi a utilização de refratores automáticos com supervisão de médicos oftalmologistas. Então, você não vai para o extremo, que é no sentido de terceirizar para um clínico, ou para um enfermeiro, ou para um tecnólogo, mas você também não tolhe o acesso de quem, eventualmente, não está tendo uma resposta adequada para isso. Agora, a questão da refração também é algo, Paulo, que é muito cíclico, né? Eu tenho a impressão que a gente tem um atraso em relação à refração, né? Se a gente tomasse alguma medida para tirar esse atraso, muito possivelmente, os casos, a partir de então, poderiam entrar numa rotina. Mas acho que esse atraso vai precisar, sim, de alguma medida um pouco mais adequada. E aí, Paulo, veja, isso não deixa de ser telemedicina, né? E a telemedicina não é atividade para médico jovem. A telemedicina é atividade para médico experiente, né? Então, nós, médicos experientes, quando a gente recebe uma refração de um paciente, né, e você pega lá, sei lá, ele tem 50 anos, né, e ele cita algum tipo de queixa, ele não vai só simplesmente fazer a refração, ele fala que ele tem uma dorzinha de cabeça, que acontece de manhã, e que de vez em quando ele tem tido alguns quadros, né, de vista turva, né, e ele está vendo o arco-íris. Nós, velhos, já sabemos, opa, dá uma olhadinha que pode ser que ele tenha um glaucoma de seio estreito progressivo, né? Quando o indivíduo conta que ele tem um diabetes para você, que ele está enxergando mal, e ele te conta que ele não fez nenhum fundo de olho há 5 anos, né? Você pega aquela tabela, aquele papelzinho do refrator automático e vê que ele é plano para longe, plano para perto, e ele tem 50 anos, você fala, autorizo dar para esse indivíduo mais 2, mas marca automaticamente um fundo de olho. Ele tem pressa em relação a isso. Então, eu acho que um trabalho inicial feito por um grupo de médicos que fossem consistentes no tempo de trabalho, não estou desmerecendo o recém-formado. Aliás, às vezes ele sabe até mais do que a gente, tecnicamente, mas não tem tato, não tem vivência. Então, nisso ele perde. Essas são coisas que a idade traz, né? Hoje um paciente entra no teu consultório, de repente, como ele te olha, você fala, esse cara tem ceratocone. Às vezes você não precisa nem fazer uma anamnese, né? Você faz até por uma questão de cortesia, o cara se sentir notado, né? Dependendo como o indivíduo entra, se esse aqui tem catarata ou tem glaucoma, né? A gente examina, a gente conversa, lógico, vai checar. Você vai indicar uma cirurgia, você sabe o que está fazendo. Mas eu quero dizer que o papel do médico experiente nessas horas seria primordial. E eu acho que, nesse sentido dos óculos, poderia, num momento inicial, tirar esse atraso. Eu acho fantástica essa sua observação e eu concordo em gênero, número e grau. O médico mais experiente deveria estar na linha de frente de todas, porque economizaria uma fortuna. Se você tivesse um grande cirurgião fazendo a triagem do pronto-socorro, você ia resolver um monte de coisa, assim como tendo um grande oftalmologista. E eu participei para ver como ia funcionar, e funciona muito bem, aliás, o programa de teleorientação do CBO, aonde é exatamente o que você falou. Na hora que a gente olha para a cara do paciente e ouve 3 ou 4 coisas, você sabe exatamente o que ele precisa. A gente tem muitas décadas nas costas. E eu acho, sim, que essa inversão, e não é uma inversão boba e nem fácil, porque há uma tendência, ao meu ver, de colocar as pessoas que teoricamente são mais baratas ou que precisam ter mais emprego, que ainda não se colocaram no mercado, que são os recém-formados, em uma posição mais exposta e que acaba, no fim das contas, sobrecarregando quem está para trás. A retaguarda fica muito mais sobrecarregada e fica muito mais caro. Então, acho que essa pequena mudança é uma mudança gigantesca na efetividade desses programas
que são muito baseados em valor, mas são baseados em anamnese, na vivência do médico, na valorização do raciocínio clínico da cabeça e não só da tecnologia. Então, acho que isso é um enorme game changer. Cláudio, eu queria tuas últimas observações, que a gente já está com 1 hora de conversa, e claro que se soltar, a gente conversa durante a noite inteira. Veja, eu primeiro queria dizer que o papel dos médicos no contexto da liderança desse país é muito, tá? Porque o verdadeiro exército que nós temos hoje são os profissionais de saúde. E isso talvez represente para nós uma oportunidade que será tão melhor quanto mais nós nos pusermos a assumir isso, que não seja algo temporário. Então, uma ação propositiva, ocupando cargos, escrevendo, se posicionando, assumindo responsabilidades, mas resolvendo problemas, sobretudo, eu acho que isso pode fazer muita diferença. Por outro lado, sob o sentido remuneratório, também é um momento importante. Por quê? Porque fica patente que é da atividade médica que vai nascer a solução. Nós vimos uma medicina, e falamos da medicina em valor, que foi privilegiada muito mais pelos fazedores de exames e pelas maquininhas do que pelo talento de cada um de nós. O que reproduz, eu vejo, talvez, uma falta de sensibilização por parte da comunidade médica de mostrar a sua real importância. Então, eu espero que esse momento seja um momento que permita a nós, e aí particularmente também oftalmologistas, né, passar a exercer um cenário um pouco mais propositivo na nossa sociedade. O oftalmologista sabe que é uma das áreas que está mais sofrendo nesse momento com a diminuição de consultas, né? Então, temos que fazer esforços. Nós não temos pacientes que vão simplesmente para trocar de óculos, e justamente são esses os pacientes que a gente legitimamente deveria até exigir, aí até tocando em um ponto que é sensível, que é a questão da optometria. Quer dizer, esses que estão fazendo óculos talvez não queiram voltar imediatamente, mas os outros têm que voltar. Então, nós temos que imediatamente trabalhar no sentido de sensibilizar. Tenho feito isso nas redes sociais, proativamente com os meus pacientes, recomendo aos colegas que façam o mesmo. Quero agradecer muito, lembrar sempre a figura do Flávio, que tem um papel importante no contexto histórico do universo visual, e mais do que isso, no ramo óptico, ele que foi dono da fotótica e que teve um papel de aproximação com a comunidade oftalmológica desde o princípio, né? Quero dizer que é um prazer conversar com você sempre, Paulo, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito e carinho. Obrigado por trazer recordações gostosas da minha vida, um momento importante, e já sendo convocado pelos meus filhos para jantar. Então, encerrar pontualmente, que também foi muito bom. Obrigado e um carinhoso abraço, Paulo. Obrigado, um beijo, um abraço. Tchau, Cláudio.